Ok, pessoal, então vamos dar continuidade aí ao nosso treinamento e, na verdade, a gente já chegou à última aula, gente. Essa é a última aula do nosso treinamento e, como vocês estão observando, é uma emenda técnica à aula 11.2. Por que uma emenda técnica à aula 11.2, pessoal? Como a aula 11.2, que na verdade foi um conjunto de explicações, foi desde a aula 11, 11.1, 11.2, que foi a questão de dimensionamento de condutores e disjuntores. Existe ali muita informação, gente, então para não complicar muito o entendimento de vocês, eu resolvi mostrar essa outra parte dessa mesma aula em uma emenda técnica como essa que vocês estão vendo agora, porque aqui, nesse exato momento, a gente vai tratar sobre a questão do dimensionamento dos condutores, ou seja, dos cabeamentos, mas levando em consideração a distância, tá certo, pessoal? Então, observe o seguinte, dimensionamento de condutores. Vamos lá então, chegando para vocês o Osto, e aí ele diz o seguinte: iremos abordar os mesmos exemplos da aula 11.2, mas dessa vez levaremos em consideração a queda de tensão em relação à distância dos condutores. Ok, pessoal? E aí, o Osto chegando de novo para você, aí com vocês, e está dizendo o seguinte: vamos começar aprendendo a fórmula para calcular a seção dos condutores. Então prestem bem atenção nesse seguinte detalhe, gente. Essa fórmula que está chegando aí para vocês é para a gente dimensionar circuitos monofásicos. Então preste bem atenção no seguinte detalhe. Olha só a fórmula, pessoal. S igual a I vezes, entre parênteses, L vezes 2, fecha parêntese, dividido por 58 vezes V. Então vamos entender melhor o que é isso. O que significa esse S? Esse S significa a seção transversal. O que é a seção transversal? É a bitola do condutor. Tá certo, pessoal? E agora esse I. O que significa o I? O I significa a corrente elétrica do circuito. Tranquilo, gente? E o L? O L significa a distância do condutor. E aí chegando mais uma setinha para vocês e está apontando para o número 58, vocês já vão ficar sabendo o que significa. Significa a constante de resistividade do cobre. E esse V, que muita gente com certeza já estava achando que era a tensão, mas na verdade é a queda máxima de tensão, que a gente vai levar em consideração 3%, tá certo, pessoal? 3%, isso é para circuitos monofásicos, então nós vamos considerar aqui nos nossos cálculos a tensão de 127 volts, mas de repente você pode estar numa cidade onde a tensão a tensão monofásica seja 220 volts, tá certo, gente? 220 monofásico, mas nós vamos levar em consideração nessa explicação 127 volts para um circuito monofásico. E a queda de tensão máxima para esse cálculo que nós vamos utilizar aqui nessas explicações vai ser de 3%, ok, pessoal? Então é só aprender essa fórmula, saber o que significa e mais lá na frente a gente vai substituir essa fórmula por números, ok, gente? Então vamos nessa. Agora, nesse exato momento que vocês já estão visualizando aí esses valores, mas na verdade é um exemplo do circuito 3, que é um circuito de tomada de uso geral, da aula 11.2, onde nós temos, observe aí embaixo, nós temos o I, que no caso é a corrente elétrica já corrigida de 8,96 amperes. A gente aprendeu nesse exemplo que a gente poderia escolher um disjuntor de 10, 16 ou 20 amperes, e a gente aprendeu o porquê, e no final das contas a gente escolheu o cabo de 2,5 milímetros, ok, pessoal? O que a gente vai enfatizar agora nessas explicações? A gente vai enfatizar o seguinte, o dimensionamento de condutores em relação à distância, ok, gente? Então vamos lá, vamos considerar para esse exemplo uma distância de 15 metros. Só lembrando que na aula anterior a gente chegou a esse resultado de um cabo de 2,5 milímetros só baseado naquela tabela que a gente viu, que foi mostrado para vocês. E agora a gente vai levar em consideração a distância, tá certo, pessoal? Vamos lá então, preste atenção, chegando a fórmula aí para vocês. A seção é igual a 8,96 vezes 30, ok, gente? Dividido por 58, por que 30 ali em cima? Olha só, 15 vezes 2, que dá 30, saiu do parêntese, ok, gente? Dividido por 58 vezes 3,81, tranquilo? Então observe que devagarzinho a gente vai resolvendo aí as situações. Vamos lá. Que é igual a 268,8, que é o que? É o resultado de 8,96 vezes 30, dá 268,8, dividido por 220,98, que é o resultado de 58 vezes 3,81. Ok, gente? Então preste atenção.
qual é a seção desse condutor em relação a esse circuito? 1,21. Por que 1,21? Pode fazer as contas aí na tua calculadora. 268,8 dividido por 220,98 é igual a 1,21. Como não existe um cabo de 1,21, então o cabo seria o cabo de 1,5 milímetros, de acordo com o cálculo que a gente acabou de fazer. Mas observe o seguinte detalhe. Vocês estão lembrados que em uma aula anterior a gente aprendeu que a seção mínima permitida para um circuito de tomada de uso geral é o quê? 2,5 milímetros. Então, a gente não pode colocar, embora o cálculo aponte para o cabo de 1,5 milímetros, por se tratar de um circuito de tomada, a gente não pode colocar o de 1,5 milímetros, tá certo, gente? Então, esse cabo de 1,5 milímetros a gente vai desconsiderar, ok? E nós vamos aí determinar para esse circuito, de acordo com as normas, o cabo de 2,5 milímetros. Tranquilo, pessoal? Então, é dessa forma que a gente faz aí o dimensionamento do condutor em relação à distância. Ok, pessoal? E aí a gente usou essa distância para um circuito com essa corrente elétrica. É claro que muda os valores de acordo com a distância, de acordo também com a corrente elétrica. E aí tá chegando o Paulinho trazendo aquele recado e diz o seguinte: a seção do cabo só mudaria com uma distância a partir de 30 metros. Isso levando em consideração, pessoal, essa distância e essa corrente elétrica, ok? Mas para as outras distâncias e para os outros possíveis valores de corrente elétrica, o raciocínio é o mesmo, tá certo, pessoal? E a fórmula é a mesma também. E aí tá chegando um outro exemplo para vocês, e dessa vez é o exemplo do circuito 12, que é um circuito de tomada de uso específico, também da aula 11.2, onde nós temos como valor aí de corrente elétrica 11,50 amperes. É um valor de corrente já corrigida. O disjuntor seria de 16 ou 20 amperes. A gente analisou a escolha do disjuntor na aula anterior. E aí, se você tiver alguma dúvida, volta, revisa e depois depois dê continuidade a essa última aula. E o cabo, no caso o condutor, para esse circuito foi o de 2,5 milímetros, o condutor escolhido, ok, gente? Mas lembrando que esses valores e essas escolhas foi levado somente em consideração aquela tabela, ok, gente? Aquela tabela com a seção de cabeamentos e as correntes elétricas que cada um deles suporta. Agora a gente vai levar em consideração uma distância de 20 metros, ok, gente? Para o condutor desse circuito. Então observe só que está voltando aí a fórmula, mas a gente já transformando já essa fórmula em números, então a seção é igual a 11,50 vezes 20 vezes 2, dividido por 58 vezes 6,6, ok? Por que 6,6 agora? Porque, se vocês prestarem atenção, pessoal, esse circuito número 12, que é um circuito de tomada de uso específico, é um circuito bifásico, 220 volts, tá certo, gente? Circuito bifásico, 220 volts. Então, vamos nessa, preste bem atenção, seguindo a setinha, olha a seção, que é igual a 11,50 vezes 40, dividido por 58 vezes 6,6. Então vamos lá, seguindo, é igual a 460, 11,50 vezes 40, 460, dividido por 382,8, que é o resultado de 58 vezes 6,6. Tranquilo, gente? Então vamos nessa, vamos seguindo. Seção é igual a 1,20. Então, como não existe um cabo, ou seja, um condutor com uma seção de 1,20, qual seria? 1,5 milímetros, mas preste bem atenção, esse circuito é de quê? Tomada de uso específico. Então, por se tratar de um circuito de tomada, qual é a seção mínima permitida? 2,5 milímetros. Então, portanto, esses 1,5 nós vamos desconsiderar e vamos considerar 2,5 milímetros. Tá certo, gente? Então, é dessa forma o raciocínio, é dessa forma a dinâmica, ok, gente? Se for um outro circuito com um outro valor de corrente elétrica, uma outra distância, o raciocínio é o mesmo, tá certo? Então, vamos nessa, vamos seguindo. Agora, tá chegando aí o professor Jorge, com certeza trazendo uma outra informação aí para vocês. E o professor Jorge diz o seguinte: a seção do cabo só mudaria com uma distância a partir de 24 metros. Ok, pessoal? O que quer dizer isso? Preste bem atenção. Para esse cabo mudar de 2,5 milímetros,
por uma outra seção, como por exemplo 4 milímetros, levando em consideração esse valor de corrente elétrica, teria que aumentar também o valor de distância, de 20 para 24 metros. Ok, gente? Então, vamos nessa. Vamos seguindo. Chegando outro exemplo aí para vocês, é o exemplo do circuito número 6, um circuito de tomada de uso geral, também da aula 11.2, e olha só os valores. Corrente elétrica desse circuito, 6,48 amperes. Disjuntor, teria a opção de 10, 16 ou 20 amperes. A gente já fez a escolha deles na aula anterior. Qual seria a seção do condutor? 2,5 milímetros, mas essa foi uma escolha baseada somente naquela tabela que a gente também aprendeu a usar. Então, vamos considerar agora, para a escolha desse condutor, uma distância de 30 metros. Observem, pessoal, que os cálculos que nós estamos fazendo, levando em consideração a distância, tá batendo com a escolha que a gente fez direto através daquelas tabelas. E isso mostra que a escolha direto com a tabela, se a gente usar aí a coerência, ela também, na maioria das vezes, dá certo, ok, pessoal? Então, vamos nessa. Chegando aí a fórmula para vocês, seção é igual 6,48, que é o valor da corrente elétrica desse circuito, vezes 30 vezes 2, dividido por 58, vezes 3,81, ok, pessoal? Então, vamos seguir aí a setinha vermelha. Seção, que no caso aqui representado pela letra S, é igual a 6,48 vezes 60, dividido por 58 vezes 3,81. Voltou 3,81 de novo por se tratar de um circuito monofásico, tá certo, gente? Observe aí, é um circuito monofásico, circuito número 6, é um circuito de tomada de uso geral. Então vamos seguindo. É igual a 388,8 dividido por 220,98. Então, qual seria o valor da seção? 1,75. Poderia escolher o cabo de 1,5? Não, porque já passou aí, tá certo, pessoal? Então, a gente leva em consideração que o resultado vai ser um cabo de 2,5 milímetros. Então, bateu com a nossa primeira escolha, tá certo, gente? Já, dessa vez, levando em consideração a uma distância de 30 metros. Aí você pode pensar assim, então eu não preciso fazer o cálculo levando em consideração a queda de tensão em relação à distância. Não, gente, tem que fazer sim, tá certo, pessoal? Isso é só para você ter uma ideia, só para você ter uma base, ok? E também para saber fazer os cálculos quando necessário, tranquilo? Então vamos nessa, presta atenção, está chegando aí o professor Washington, e ele diz o seguinte: a seção do cabo só mudaria com uma distância a partir de 41 metros, ou seja, deixaria de ser 2,5 milímetros se a distância, levando em consideração essa mesma corrente elétrica, fosse maior do que 40 metros, ok? Então vamos nessa, vamos seguindo, e agora chegando aí com vocês, o exemplo do dimensionamento do cabo e disjuntor do circuito de distribuição, ok, gente? Circuito de distribuição. Só revisando, só relembrando, o circuito de distribuição é aquele que traz a energia do poste ao medidor e do medidor ao quadro, ou seja, ramal de entrada e ramal de saída. No exemplo anterior, a gente fez os cálculos e a gente viu que a gente poderia colocar o disjuntor de 40, 63 ou 70 amperes. E os cabos, ou seja, os condutores, poderiam ser de 6 milímetros, 10 milímetros ou 16 milímetros. Observe o seguinte, vamos trazer aquela tabela de volta, aquela primeira tabela para a gente observar através da tabela. Preste atenção no seguinte detalhe, pessoal. Preste bem atenção. A corrente total do circuito é 38,89 amperes. Vamos arredondar para 40 amperes. Então, observe aqui na tabela que um cabo que suporta 40 amperes seria o de 6 milímetros. Mostra aqui que em 6 milímetros ele suporta até 36 amperes e em 8 AWG, que é a mesma seção, suporta até 40 amperes. Ok, presta bem atenção no seguinte detalhe. Se a gente fosse levar em consideração o condutor ou o cabo de 6 milímetros, ele suportaria no máximo até 40 amperes. Observe que nós temos aqui uma previsão de corrente elétrica de 38,89 amperes. Então já está próximo de 40 amperes. Já seria coerente escolher esse cabo? Não, gente, não seria coerente escolher ele. Então a gente pula para o próximo. Qual seria a próxima opção? Seria aí o condutor ou o cabo de 10 milímetros, que suporta de 50 a 55
amperes. Nós temos uma corrente elétrica prevista no circuito de 38,89, ou seja, quase 40. Então, seria coerente colocar? Sim, seria coerente colocar, porque utilizando toda essa corrente elétrica prevista no circuito, com um condutor de 10 milímetros, nós temos aí uma folga ainda de 10 amperes, então fica bem tranquilo. Mas a gente tem que observar alguns fatores, pessoal, como por exemplo, analisa a casa, a edificação, e nessa situação nós temos que analisar também a previsão futura do cliente. Se o cliente tem pretensão de construir para cima, construir para trás, de repente montar um ponto comercial lá, quais são as pretensões futuras do cliente? Se ele disser que tem pretensão de repente montar uma padaria, um açougue, vai precisar ligar maquinários, então a gente já tem que projetar e instalar o circuito de distribuição que esteja preparado para suportar toda essa demanda futura. Então, se de repente o projeto do cliente, do dono desse local for isso, você pode aumentar um pouquinho mais a seção do circuito de distribuição. Então, no caso, o que eu faria em uma previsão futura do cliente nesse sentido? Escolheria aí um condutor de 16 milímetros, que já suportaria instalações futuras, demandas futuras em relação à corrente elétrica, no caso, máquinas, equipamentos, e consequentemente escolheria um disjuntor de 70 amperes. Ok, gente? Analisando direto aí na tabela, seria essa a escolha mais coerente. Mas se eu colocasse o cabo de 10 milímetros, ou seja, o condutor de 10 milímetros, daria problema? Não daria problema, tá certo, gente? Mas se por algum motivo a corrente elétrica de instalações futuras dessa residência ultrapassasse aí os 50, 55 amperes, aí iria ter que mudar aí o ramal de entrada e saída para uma seção maior, no caso de 16 milímetros. Mas chega o professor Jorge aí, e aí está trazendo aí com certeza uma boa informação. E ele diz o seguinte: vamos agora considerar a queda de tensão em relação à distância para dimensionar o condutor. Então vamos nessa, gente, olha só, vamos considerar aí a queda de tensão em relação à distância para dimensionar o condutor no caso do circuito de distribuição. E aí a gente vai levar agora em consideração uma distância de 100 metros, tá certo, gente? Então observa aí, corrente elétrica 38,89 amperes, e aí os disjuntores, a gente já comentou sobre eles, e a possibilidade de escolha dos condutores. Vamos confirmar então, preste bem atenção no seguinte detalhe, gente. Vamos agora trabalhar com a questão do exemplo, né, considerando a distância de 100 metros. Então vamos calcular aí, chegando para vocês a fórmula. Seguindo então a setinha verde, e olha só, S é igual a I vezes, observe a fórmula, gente, L vezes raiz de 3. Por que raiz de 3? Porque, pessoal, o circuito de distribuição é trifásico, ok? Então, lembrar nas aulas anteriores, estão lembrados, gente? Ramal trifásico, 3 fases e um neutro, ok, gente? Trifásico, então é por isso ali a raiz de 3. Então, vamos nessa. Dividido por 58 vezes 11. Por que 11? Porque por se tratar de um circuito trifásico, pessoal, nós estamos considerando uma queda de tensão de 5%, ok, gente? 5% para circuito trifásico. E aí, no caso, o exemplo que a gente está mostrando para vocês, nós estamos calculando em cima de um circuito com tensão 220 trifásico. Então, vamos nessa. Seção é igual a 38,89 vezes 100 vezes 1,73. Por que 100 vezes 1,73, pessoal? É porque 1,73 é a raiz quadrada de 3, tá certo, pessoal? Então vamos lá, estamos transformando a fórmula em números. Dividido por 58 vezes 11, ok, gente? Então vamos lá, seguindo a seta vermelha, seção é igual 38,89 vezes 173, que é o resultado de 100 vezes 1,73, ok? Dividido por 58 vezes 11. Então vamos lá, que é igual a 6.727,97 dividido por 638. Então vamos nessa, 6.727,97 dividido por 638, a gente vai ter aí como resultado a seção de 10,58. Aliás, melhor dizendo, gente, 10,54 milímetros, que é a seção do condutor.
E aí tem duas situações, pessoal. Como é um cálculo de previsão, a gente pode aí escolher o condutor de 10 milímetros, ou pode, já como o resultado passou dos 10, realmente aí escolher o condutor de 16 milímetros, tá certo, gente? Então, como eu havia dito para vocês, melhor dizendo, como eu havia comentado, então, se você escolher o cabo de 10mm, tranquilo, tá dentro de um limite de segurança, e se escolher o de 16mm, também tá dentro do limite de segurança, e além do mais, também vai estar preparado para futuras cargas, futuros equipamentos e futuras ampliações em relação à instalação elétrica dessa residência, dentro desse projeto que nós estamos fazendo esse treinamento, ok, gente? Então é dessa forma, essa é a linha de raciocínio. Com certeza, se você entendeu, você já vai estar preparado para fazer qualquer tipo de dimensionamento residencial, tá certo, gente? A linha de raciocínio é sempre a mesma, a lógica, a dinâmica é sempre a mesma. E aí, observe o seguinte detalhe, pessoal. Chegando para vocês, a tabela. Essa tabela foi o que a gente trabalhou no decorrer de todo o nosso treinamento. Então observe que a partir do momento que a gente fez todos esses cálculos e a gente chegou a preencher toda a tabela dessa forma, onde tem os valores da seção, os valores do disjuntor, dos dispositivos de proteção, que no caso aqui os IDR. Então essa tabela já está preparada para você seguir toda a trajetória em relação à execução do trabalho elétrico nessa residência, ok, pessoal? É claro que a partir do momento que você entendeu a dinâmica dessa tabela, você pode montar a tabela do seu jeito. Não necessariamente você vai ter que seguir, você não é obrigado a seguir sempre esse mesmo modelo de tabela. Não, você pode montar a sua. Se você achar que pode fazer uma mais simplificada, legal, tranquilo. Importa que agora tu já aprendeu a lógica, a dinâmica, os cálculos. Então agora você vai desenvolver o teu próprio método de trabalho. Tá certo, gente? Então, preste bem atenção no seguinte detalhe, pessoal. É claro que a questão de cálculo e dimensionamento não se resume só nisso que a gente viu ao longo desse treinamento. O cálculo e dimensionamento a gente pode levar em consideração vários outros fatores também, como por exemplo temperatura, a tubulação que os cabos estão passando, se é aéreo, se é subterrâneo, se é eletroduto, se é eletrocalha. Existem vários fatores, quantos cabos estão passando ao mesmo tempo dentro da tubulação, vários fatores que envolvem aí o dimensionamento. Mas uma coisa é certa, a forma que a gente aprendeu, pessoal, a forma que a gente descobriu, que a gente calculou, ele já te permite um limite seguro para qualquer instalação elétrica residencial, tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso treinamento, eu espero que realmente vocês tenham absorvido e, com certeza, pessoal, se vocês passarem tempos sem estar revisando, vocês vão esquecer. Então, percebeu que esqueceu? Revisa de novo, assiste o vídeo, assiste o treinamento, tá certo, gente? E aí, agora é o seguinte, presta bem atenção. Se você se sentir preparado, entre em contato com a gente, solicite a sua prova, nós vamos te enviar a tua prova, e aí fazendo a prova, mandando pra gente com pelo menos 50% das questões respondida, melhor dizendo, pelo menos alcançando aí uma nota mínima de 5 pontos, você vai receber o teu certificado, tá certo, gente? O certificado de conclusão do curso de cálculo e dimensionamento de instalações elétricas residenciais, ok, gente? Muito obrigado, chegamos ao final do nosso treinamento, um grande abraço a todos, agradeço mesmo de coração a todos vocês, ok, gente? Então, tchau, tchau, qualquer coisa, estamos sempre à disposição para aqueles meios de comunicação que a gente forneceu para vocês no início do nosso treinamento. Então, qualquer coisa, estamos lá. Valeu, um abração.